Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje gravando nosso podcast semanal, Nosso Legado, né? E hoje a gente está com um convidado para lá de especial, né? O Ari Campiniche. Ele vai me ensinar a falar o nome. Quem peniche, mas não é o primeiro que se enrola para falar, não. Campiniche. O Ari, ele nos deu a oportunidade de fazer uma palestra lá no nosso encontro da Conexão Estratégica, foi no mês passado. E foi um super bate-papo, um camarada que tem uma história incrível, tem uma jornada super legal nessa área de conhecimento de revendas. E a gente vai bater um bate-papo aqui, fazer uma troca de informações aqui para a gente ver o que a gente consegue aprender aqui, como é que a gente consegue conectar todo esse conhecimento aqui com o nosso dia a dia. Nery, tudo bem? Então, bom dia, boa tarde, pessoal aí. Tudo certinho, Marcelo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Para mim é sempre bom estar com vocês. Vocês são parceiros. Senti na convenção de vocês aí uma energia muito forte, como raramente eu vejo em convenções, sejam de grupos de concessionárias, seja de montadoras. É muito legal estar com vocês aí. É muito legal estar com vocês nesse momento aí. Contar um pouquinho da minha história, ela começa no mercado financeiro, no Lloyds Bank, fazendo operação de análise de crédito e análise de investimento para o banco, para ver que ação que comprava, que ação que não comprava. Isso é bom até hoje, porque a gente começa a analisar até os resultados financeiros quando a gente olha, sei lá, uma concessionária, alguma coisa, quer dizer, é até interessante, isso aí me ajuda até hoje, né? Mas eu saí de lá depois que eu estava ficando louco com isso aí, né? E fui enlouquecer mais ainda no mercado automobilístico, né? E comecei aí pela GM. Um dia eu falei, vou ficar 2, 3 anos, acabei ficando 16 lá na GM. Né? E na GM eu trabalhei em diversas áreas, né? Em finanças, comecei em tempo finanças, depois fui para marketing, fui brand manager, fui gerente de preços e análise da concorrência, época de GM, Fiat, Volkswagen, lutando pela liderança, meio ponto de diferença de market share, uma loucura, né? Os diretores da GM lá em Detroit querendo que a GM fosse líder, os da Volkswagen a mesma coisa, da Fiat em Turim a mesma coisa, né? Uma loucura de trabalho aí em preços, né? Aí depois, como eu falei, fui brand manager, fui gerente. Isso foi em que época, Ari? Isso foi a GM eu fiquei de 92 a 2008, mas isso foi, essa parte de preços foi 2003, 2004, por aí, né? E share passa muito por isso, né? Pelo preço e tal. Eu falo que é um ajuste fino, né? Você quer aumentar a share, baixa preço. Mas você baixa preço, o nego vem te puxa a orelha que não está dando lucro. Isso. E assim vai, né? Não, e era uma loucura, porque eu era o gerente de preços na área de marketing e vendas e tinha um gerente de vendas, gerente de preços em finanças, que falava assim, eu não posso baixar mais o preço desse carro aqui, eu não posso dar mais bônus, né? Então era sempre uma loucura, assim, você sabe disso, pô, tá matando a margem da empresa, né? E, enfim, essa briga toda, né? Mas a ação de preços ela é uma ação muito boa de curto prazo. Eu tenho que fazer o objetivo de vendas na marca X, Y, Z por causa de vocês. Quer dizer, fazer uma ação de preços no momento desses é bom. Uma coisa de longo prazo, você acaba colocando uma nova ancoragem, um novo preço na cabeça do cliente, o que é um problema, né? O que é um novo preço, um preço muito baixo, de repente. Mas é importante esse relato seu, porque a gente lida muito aqui com o nosso time. E aí vem sempre essa discussão de preço, não, tem que baixar o preço, não estou conseguindo vender, tem que baixar o preço, mas é mais ou menos igual você falou aí, né? Se você baixar, você vai matar o negócio da empresa, né? Então, esse desafio de como você conseguir ter liderança, né, e fazer um negócio sustentável, um negócio rentável, é o desafio, né, Ari? Essa ação tem que ser pontual, né? Esse é o grande ponto, quer dizer, você tem que saber, pontual e ponto é ótimo, mas você tem que saber quando fazer esse tipo de ação, quando fazer esse tipo de coisa. Então, assim, preços, e olha, eu vou te falar uma coisa, é uma área extremamente desgastante, né? Porque eu tinha todos os regionais me ligando, em Recife a coisa é diferente, no Rio, ou em Porto Alegre, né? E eu ia acompanhando o Brasil todo, né? Porque para você fazer as vendas, fazer o market share era uma loucura. Mas foi muito legal, foi divertidíssimo, trabalhava que nem um É uma louco. escola, né?
É uma mas me escola. divertia. É uma E escola tinha louca, né? coisas. E tinha coisas assim, muitas vezes eu falava com alguns gerentes de vendas que não sabiam muito fazer conta, né? E eu falava assim, eu não posso Eita. baixar mais. Eu falava, não, mas tem que baixar mais. Eu falava, não posso, senão vai começar Uhum, o carro a dar prejuízo, né? Se uhum. custa, sei lá, 50 mil fazer um carro, você vende ele por 49, você tá tendo prejuízo, não Claro. tem jeito, Uhum, né? uhum, Então, uhum, chegava em momentos assim, né? Era muito bacana. Daí me mandaram para fazer a área de Brand Manager na GM, né? E Brand uhum, Manager cuidava muito daqueles famosos 4 P's do marketing. Preço, que era muito bom, né? Muito tranquilo. uhum, A distribuição, que é o que eu falava assim, bom, quantos carros tem que fazer? Discutia com o pessoal, tinha reuniões para discutir com o pessoal. Propaganda, que é a parte mais divertida de todas, né? O uhum, pessoal uhum, acha que propaganda que é só fazer, mas tem toda a parte de briefing, toda a parte de análise da concorrência, toda a parte de o que o carro tem a mais que o concorrente, uma série de coisas uhum, assim. E tinha a parte, obviamente, de distribuição, que era a parte com a uhum, rede, né? uhum. Aos pontos, é. Uhum, Quantos carros para uhum, cada ponto de venda, quantos carros que dá para fazer, como fazer, quando. Quer dizer, esse tipo de trabalho que também era muito importante, né? E aí falaram assim, olha, isso é muito bom, mas você tem que conhecer um pouco a rede de concessionárias. Eu fui ser regional em Porto uhum, Alegre, né? E conhecer a verdade mesmo. E eu sempre brinco, tem um concessionário que uma vez falou para mim, Ari, né? Isso depois de alguns anos, né? Na Nissan, quando eu trabalhei em desenvolvimento de rede na Nissan, ele falava assim, Ari, levanta e olha lá fora o que está acontecendo. E uhum. literalmente levanta e falou, o que você está vendo lá fora? Eu falei, não, um casal de... Eu olhei pela janela do prédio, quarto andar, um casal de namorados de mão dada, um Uhum, executivo andando de terno e gravata, acho que é um executivo, né? uhum, Um menino voltando da escola. Ele falou assim, exatamente, cara, você tem que... E isso é muito comum, né? Você tem que... Ele falou assim, você tem que sair do escritório, você tem que conhecer o mundo real. E o mundo real você conhece através das concessionárias. Né? E isso eu isso. aprendi na GM, isso eu aprendi na Nissan, isso eu aprendi quando eu ministrei depois treinamentos de Jeep, logo que a Jeep Uhum, começou, tanto treinamento de quando ela começou, né, no Brasil, como os treinamentos de uhum, Renegade, de Compass. Então, e era interessante nessa época de Jeep, que eu fiz depois de ter trabalhado na Nissan, que era os diretores, falaram assim, qual que é o mundo real? O que está acontecendo na realidade na rede? Eu falei, por quê? O presidente da Jeep chegava para mim e perguntava isso. Eu falei, ué, por quê? Ele falou, porque até a notícia chegar em mim, o pessoal dá aquela escondida. é, O é. mercado está aquecido, não está aquecido? Uhum, Qual é o carro que está aquecido? Qual é a versão que está aquecida? Qual que a gente devia fazer um pouco mais? Né? Então, essa informação só é trazida pelo dia a dia de uma rede de concessionárias, pelo uhum, dia a dia de uma conversa, olho no olho, com quem está na linha de frente. Ah, a uhum. nova versão do carro A, B ou C não está vendendo porque o design não agradou. Né? Às vezes acontecia isso, né? E isso não só em várias marcas. Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer no dia a dia. Conversar com o Marcelo aqui, conversar com o pessoal, ir nos eventos de vocês, né? Saber o que está acontecendo no dia a dia é fundamental. É. E Ir não no tem outra campo, né, forma. Ari? Ir no campo, escutar de verdade. Né? Você não vai ouvir de ouvir dizer. Você Isso. vai lá viver. Né? Você vai viver e aí você vai ter a sua opinião. Porque é um perigo, né? Assim, a função de liderança que está muito longe dali do contato com o cliente, ele só fica escutando uma mensagem que chega para ele e acontece o que o presidente da Fiat te perguntou: o que está acontecendo de verdade? É. Para E aí, saber de verdade o que está acontecendo. Então, isso, igual que você falou, levantar a cabeça lá fora, ver, não, tem um casal ali. Como é que é um showroom? O que o cliente gosta? O que ele gosta? Ele gosta de café ou de água? Ou é de isso. chá? Ou de não é nada disso, ele quer um picolé. Ou não quer nada disso, quer só, sei lá o quê. Né? E aí, Essa, isso é essa do showroom é ótima. maravilhoso. Uhum. Essa do showroom é ótima, porque é o seguinte, eu sempre falo que até pouco tempo atrás o showroom era a água quente e o café gelado. Né? A brincadeira, né? A pessoa fazia o café às 7 da manhã e deixava lá, principalmente na área de pós-venda, na área de serviço, na sala de espera de serviço, né? E eu Uhum. sempre Uhum. eu brinco muito disso aí. Então, assim, poxa, hoje em dia, e aí já indo para o nosso papo de hoje, de futuro, né? Cada vez Uhum. mais o teu showroom e a tua área de espera do pós-vendas tem que ser uma extensão do que é a casa do cliente, Uhum. o que Uhum. é o local que ele mais gosta.
tem que ser um local agradável para que ele esteja lá num momento de tranquilidade, de felicidade, né? Para que ele possa... Porque hoje em dia, com um computador ou um celular, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Você pode estar na tua concessionária em Vitória, você pode estar em São Paulo, você pode estar em Nova York, você pode estar, sei lá, na China, né? Desde que Uhum. você tenha uma internet boa, você Uhum. consegue trabalhar. Então, e aí não estou falando nem só de trabalho, você pode trabalhar, você pode falar assim, agora eu vou parar um pouquinho de trabalhar, que eu quero bater papo com meus É. amigos e faz quanto que acha que vai dar o jogo, quem acha que vai ser campeão, se vai ser o Palmeiras, o Uhum. Flamengo, se acha que vai dar algum outro time, né? Então, é um pouco da extensão daquilo que você estaria fazendo em casa em qualquer lugar, né? Não existe Uhum. mais aquele lugar, pô, eu vou na concessionária e fico lá aguardando, olhando para o teto, olhando para cima. Uhum. Não. Hoje em dia Uhum. você tem que ter conectividade, você tem que ter as amenidades, quer dizer, sair daquela brincadeira que eu falei no começo do café gelado e água quente, Isso. para ter Uhum. um Uhum. café quente com opções de cappuccino, com opções de chocolate Uhum. quente, Uhum. com um biscoitinho, com alguma coisinha a mais, que é aquilo que o Uhum. cliente quer. Ele está lá, ele está com vontade de comer um biscoitinho, não tem problema. Porque igual Exato. a Uhum. concessionária tem outras parecidas em outros lugares, né? Uhum. Ou parecidas na tua cidade, muitas vezes, né? E Uhum. essas coisas fazem uma pequena diferença. Eu fiz uma É. consultoria para uma marca, e aí no final do processo de pós-vendas, né, tudo é explicado, o que ia ser feito, era enviado as comunicações do que o seu veículo entrou em serviço, seu veículo saiu de serviço e agora começou a ser lavado, seu veículo já está pronto para entrega, mas a gente combinou de pegar o carro às 5 da tarde, então o cliente ficava mais tranquilo. Então, assim, tudo isso aí, e o cliente no final ainda, depois de tudo isso, de todas as explicações, a gente colocava uma garrafinha de água, aquela marca Uhum. colocava uma garrafinha de água no console para o cliente, com o Ah. nome, obviamente, Uhum. da marca Uhum. no console do cliente. E o cliente ficava maravilhado por uma garrafa de água. É um Às vezes, pequeno umas pequenas presente. ações, né, Ari? É isso. Pequenas ações que fazem isso. É uma Põe coisa assim água, que a né? gente conversa muito aqui, né? Como que a gente tem que estar atento, né, ao cliente para perceber essa necessidade? Porque você deu uma super ideia de botar uma garrafinha, mas eu volto àquele exemplo. De repente a pessoa não quer uma água, ele quer um chiclete, não sei o quê. E como é que você pode perceber aquilo que gera mais valor para o cliente, né? Como é que você tem alguma dica dessa que a gente que lida com tanto cliente aqui no nosso dia a dia, como é que a gente pode estar fazendo para esse processo de aprender com o hábito do cliente? Como é que a gente pode trazer isso para dentro da empresa? O fundamental, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: você é vendedor, representante da sua concessionária, do grupo Águia Branca, aonde você estiver, né? É uma coisa que já há muitos anos que eu falo isso e muita gente fala assim, não, não é assim. Lógico que é, né? Sai para jogar futebol com os amigos no fim de semana e alguém fala, olha, esse lançamento novo Uhum, da marca A, essa nova SUV, ela é boa mesmo? uhum, Né? Estou pensando em trocar a minha. Você é meio que um embaixador daquele assunto, você é um grande conhecedor daquele assunto e você passa a ser isso para os seus amigos. Não uhum. importa se você está se você está na concessionária trabalhando, se você está jogando futebol com os amigos, se você está numa festa de aniversário, você é a pessoa que entende daquele assunto. A pessoa vai te puxar informações, bater papo com você Uhum. em Uhum. cima daquilo, quer dizer, A gente não acaba o papel, né? A gente está sempre no papel ali, né? Seja exatamente, aqui na empresa ou seja fora da empresa, a gente está sempre atuando naquilo que a gente se propõe. Ah, se eu sou vendedor, se eu sou um mecânico, se eu sou um gestor, o que quer que seja, eu vou estar sempre envolvido com aquilo, né? eu imagino que você, Marcelo, deve ser que nem eu. Quantas vezes você respondeu só no último mês para amigos? E aí, os veículos elétricos são uma tendência mesmo? Não são uma tendência? Uhum. Dá para ir de Vitória até o Rio de Janeiro com um veículo elétrico? Né? Quantas vezes eu não respondi nas últimas semanas? Todo dia eu bato papo com amigos e eles sei lá, na piscina do meu prédio, né? Uhum. E aí, e os veículos elétricos. Então, você acaba sendo um conhecedor dessas coisas, né? E aí você Uhum. começa, não, depende, não sei o que, né? Na verdade, tudo depende, né? Porque se houvesse É.
uma resposta única, né? Os veículos seriam já todos elétricos. Mas seguro veículo elétrico, é que eu quero conversar um pouquinho mais com você, que a gente também é cheio de curiosidade e acho que a gente tem que aumentar a nossa curiosidade aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos elétricos. Mas você estava contando, você veio construindo essa jornada toda e a gente acabou vindo para o dia a dia aqui. Eu queria que você chegasse lá no Mega Dealer, no Tá bom. Autoavaliar, que são grandes parceiros nossos aqui, Opa, né? Conta um pouquinho, porque você é sócio da Mega Dealer. sou sócio da Mega Dealer, isso mesmo, Isso. né? O que a Mega Dealer faz? Como é que ela se interage com o Autoavaliar? Faz um jabá para a gente. Aproveita aqui, ó, fazer um jabá aqui, ó. Vou aproveitar e fazer o jabá, que é importante também, mas Claro. tratar bem o cliente e fazer o jabá. É. A Mega Dealer é uma consultoria, ela é especializada no mercado automobilístico. 95% do que a gente faz aí, né, para dizer um número bom aí, é feito para o mercado automobilístico. Hoje a gente tem alguns produtos que são o seguinte: um deles são os nossos bancos de dados. Então a gente tem banco de dados de veículos usados. Qual que é a tendência? O preço está subindo, o preço está caindo? Será que o quanto que o cliente de usados paga mais num carro por ser sedã versus o veículo hatch do mesmo modelo, por ser uma SUV versus o sedã? Qual a desvalorização média no ano? Enfim, a gente tem uma miríade de dados, miríade mesmo, porque são mais ou menos 180 mil cotações e avaliações que são feitas junto à Autoavaliar. A gente faz em cima da Autoavaliar mensalmente, né? Então, a 180 mil, Eric, que legal. 180 mil por mês, mais ou menos, né? Varia de 150 a 200 mil. Então, aí o número, e a gente tem até, por exemplo, a cotação, se os clientes estão comprando mais, de repente esse mês se comprou um em cada 5 carros que se avaliou, e no mês passado estava um em cada 6, 7. Então, a gente vê que o mercado deu uma aquecida também através da análise desses dados. E, aliás, vocês estão de parabéns aí, vocês são concessionários que captam bastante, que estão fazendo um bom resultado aí, muito bom na parte de veículos usados, né? Então, esse é um produto que a gente tem, quer dizer, esse banco de dados que a gente trabalha em cima disso, onde a gente pode comparar, sei lá, o grupo Águia Branca com grupos que têm aí de 30, 60, 70, 100 concessionárias, obviamente sem dar o nome dos grupos, claro, lógico. Abrir, mas se vocês estão captando mais, se vocês estão tendo uma rentabilidade melhor, se vocês estão tendo aonde que vocês, em que tipo de veículo, se é em SUV, se é em veículo mais popular, se é veículo mais caro, enfim, dá para fazer uma série de análise aí e obrigado pela possibilidade de fazer merchan desse produto, é um produto muito interessante que a gente tem aqui, né? A gente tem outros produtos baseados em bancos de dados, que como é que começou esse mercado de elétricos? Como é que ele está se movendo? Ele tá crescendo? Ele está crescendo, óbvio que ele está crescendo, mas quanto que o cliente paga mais num elétrico do que num veículo convencional, ou elétrico ou híbrido, né, do que num convencional da mesma marca, do mesmo modelo? Quem está comprando elétrico é mais homem ou é mais mulher? É o cliente mais jovem ou mais velho? Quer dizer, são produtos que a gente tem assim dentro da área de banco de dados que a gente tem. A gente tem um segundo produto que são treinamentos que a gente faz. Às vezes, treinamentos gerais, então eu colocaria alguém do grupo de vocês junto com pessoas de outros grupos, isso aí a gente faz sobre um assunto específico mais geral, ou que a gente pode fazer ele diretamente para o teu grupo. Então, a gente já faz com a cara do teu grupo sobre qualquer assunto relacionado a veículos, quer dizer, venda de veículos novos, como tratar a satisfação do cliente, a gente pode falar de rentabilidade, estudos de rentabilidade, muitas vezes, e esse é um problema que muitos grupos e muita gente tem, a gente falou já disso aí, quer dizer, a pessoa compra e vende e não sabe direito se ela está ganhando dinheiro, vende não sei quantos carros. Tudo bem, mas pega um carro usado e fala, esse aqui eu comprei por 100 mil, vou vender por 120 mil, só que ele fica 90 dias no estoque. Exato. E poderia ter gerado 3 vezes se você tivesse colocado por 110 mil, ganhado 10 mil. E fez o reparo tal, né? E teve que pagar os tributos tais. tais, de repente o carro estava com IPVA. Então, tem muita informação que a pessoa, às vezes, não quer enxergar, né? Não controla direito. Exatamente. Então, esse é um outro problema, quer dizer, uma outra coisa que a gente faz. E a gente faz também os treinamentos, que eu estava começando a falar para você, que os treinamentos podem ser ou online ou treinamentos que a gente faça nas concessionárias ou em locais que as concessionárias selecionam, hotéis, assim.
a gente faz muito essa parte de treinamento. A gente tem um produto, além disso aí, que são as consultorias que a gente faz, consultoria de, vamos ver como é que está teu resultado financeiro. Dá para melhorar teu resultado financeiro? Né? Como é que você está em termos de veículos, sei lá, usados versus os outros? Como é que você está nos veículos novos? Como é que está em serviço? Por que essa concessionária está vendendo mais produtos agregados, pneus do que outras concessionárias, né? Então, a gente consegue fazer esse produto também de consultoria ligado ao trabalho de vocês. E tem o último braço, que é um braço de pesquisa, né? É muito interessante que a gente faz a pesquisa e, através da pesquisa, a gente traz muita coisa nova. A gente fez uma pesquisa aí no comecinho desse ano, por exemplo, para a Rede Globo, de hábitos de anúncios, né? As concessionárias, até 3, 4 anos atrás, você ligava a televisão numa quinta ou sexta-feira à noite, você viu um monte de anúncio de concessionária, né, tentando vender carro. Hoje em dia você não tem mais esse hábito. Isso a Globo sabia, mas eles queriam saber até que ponto, né? Até que ponto que isso ia, como é que isso ia se comportar aí dos anúncios de concessionária. Enfim, tem uma série de coisas assim de pesquisa que a gente faz, e pesquisa de hábitos do consumidor. A gente fez para a J.D. Power, que é uma empresa que a gente trabalhou, infelizmente eles saíram do mercado brasileiro há 2, 3 anos, mas a gente fez para eles de satisfação do cliente em vendas para uma marca de veículos premium. Né? Então, a gente faz assim, esse lado de pesquisa. Então, são as 4 coisas que a gente faz. A gente faz database, né? Toda a parte de database, treinamento, consultoria, a gente faz, né? E essa última parte aí que eu acabei de dizer também, tá ok? Então, a gente, que são as pesquisas, né? Então, a gente faz tudo isso aí hoje, fazendo o meu jabá, minha propaganda já de tudo que a gente pode fazer aí. A gente pode até conversar depois, se você quiser, Marcelo. Não, com certeza conversaremos, Ari, com certeza. A gente percebe nessa jornada sua, essa quantidade de conhecimento que você adquiriu está aí, né? Uma empresa fantástica, a Mega Dealer, uma empresa de renome internacional, né? A gente vê a quantidade de multinacionais que vocês atendem, tanto aqui no Brasil, fora daqui, que eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais vocês. Tem também a parte do autoavaliar. Como é que o autoavaliar está dentro? Como é que ele combina nessas estruturas? O autoavaliar saiu da Mega Dealer, né? É uma empresa que foi criada há 6 anos, acho que 6 anos, dentro da Mega Dealer, e o negócio cresceu num volume gigante, né? Dentro do grupo. Então, hoje, a Autoavaliar é uma empresa separada, vários dos sócios são sócios também da Mega Dealer, e a Autoavaliar faz os principais produtos aí, ajuda na compra e venda de veículos usados e seminovos, e na intermediação desses veículos, através de leilões online, enfim, ela é uma fintech de veículos, né? Ela é uma autotech, vamos falar o termo correto, ela é uma autotech, né? Uma empresa de tecnologia para ajudar vocês a trabalharem muitas vezes os seus veículos seminovos e usados. Às vezes a concessionária põe e fala assim, peraí, esse carro aqui vamos fazer caixa rápido e coloca num leilão virtual para vencimento em 4, 5 dias. Então, aquela coisa que antigamente você comprava um carro usado e pagava, sei lá, 80 mil e rezava para entrar alguém na concessionária pagando 100, hoje você paga 80, já coloca no leilão via autoavaliar, e aí, de repente, tem uma oferta de 81, 82, 85, e acaba fechando por Você gira, 95 né? mil, 100 mil. Gira mais rápido. Isso, e gira muito mais rápido que, na verdade, a equação do usado, né? Ela é uma equação onde você tem tanto a margem bruta quanto o giro de usados. Falamos agora há pouco, né? O exemplo de você comprar um carro por 100 mil, achar que você vai vender por 120 e ficar 90 dias com o carro parado, é melhor você comprar ele por 100, vender por 110, comprar outro, né? E fazer isso 3, 4, Você fazer 5, isso 3 vezes nesses 90 dias, isso. você vai ganhar 30 dinheiros. Isso. E se você fizer uma vez só, né? Você vai ganhar 20 dinheiros só. Então, às vezes é isso aí. melhor você ter giro, né? Você ganha mais sem contar o custo financeiro, né? Isso, a gente chama isso de ROI anual, né? Se você só tivesse veículos usados, a gente tem no nosso estudo de PV, um dos estudos que a gente faz, se você só tivesse veículos usados
e você tivesse, sei lá, R$ 1 milhão em estoque no início do ano, quanto que você teria no final do ano? Porque, e aí a velocidade de giro, ele vai valendo. Quer dizer, se você, sei lá, ganhar 20% e você girar esse carro só 4 vezes, você vai ter 80%, na verdade o juro é composto, né? Uhum. Um pouco mais de 80% de resultado. Se você Isso. girar 10% e girar isso 12 vezes no ano, no fim do ano, em vez de ter 1 milhão, você tem 2 milhões e 200. É. Você gerou Uhum. 120%. 120 Uhum. versus 80. Isso Uhum. é uma das coisas que a gente tem nos nossos estudos aqui. Uhum. Isso é importante trazer essa consciência, né, Ari? Eu acho que esse trabalho que vocês prestam de consultoria, de treinamento para a sociedade, para o mercado de dealer, de concessionários, né, com certeza vocês têm uma contribuição muito importante para o desenvolvimento desse segmento, né? Então, assim, já parabenizo também vocês pelo trabalho, pela palestra que foi dada, pelo produto do Auto Avaliar, que está aqui diretamente ligado a gente. Já participamos de diversos trabalhos como vocês em associação, que vocês prestam serviço para diversas associações e a gente está ligado. Então, assim, respeitamos muito o trabalho de vocês. Tem um histórico muito bonito. Parabéns aí pela construção desse legado de vocês, né? E com certeza influencia a gente aqui. É porque Não, através desses bate-papos com vocês, da assessoria, dos relatórios que vocês colocam para lá e para cá, vira e mexe, a gente recebe matérias de vocês que vocês publicam, isso vai fazendo, digamos assim, vai fazendo a nossa cabeça, né? A gente vai pegando essas informações e a gente vai ficando um pouco mais sabido, né? Com essas orientações de vocês aí, a gente vai tomando o nosso rumo aqui. isso é até uma Então, dica para já te vocês. parabenizo aí por esse trabalho importante para a comunidade aí, Tari. Muito Imagina. legal. Isso é uma coisa até que a gente até falou na palestra que a gente fez aí na convenção de vocês. E aí é um negócio muito interessante que é usem as mídias sociais, né? Uhum. A gente comunica muito do que a gente faz através das mídias sociais, através de estudos que a gente vai fazendo. E sei lá, se meu estudo tem 15 coisas que eu descobri esse mês, eu coloco uma ou duas na mídia Uhum. social para que o nosso cliente veja e perceba isso aí, né? Então, Uhum. colocar um pouquinho disso na mídia social, colocar um pouquinho disso aí no mercado, para que as pessoas saibam. Eu coloquei no mês passado, né, sei lá, eu tenho 8 mil contatos no LinkedIn. Então, eu coloquei Uhum. no LinkedIn uma coisa de quanto que é a desvalorização média de um carro. E aí, só já dando um número, né, ela costuma ser um carro perde mais ou menos 1/3 do valor em 3 anos. Uhum. Independente do carro, alguns carros um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas mais ou menos 1/3 do valor. Então, você pega um carro hoje, 2015, que vale 50 mil e quer mudar para um 2018, você vai pagar mais ou menos 75 mil reais, é o Entendi. preço. Então, essas Uhum. são coisas que... E aí, eu analisando os dados, eu falei, olha que interessante, né? Eu vou lá e, pumba, coloco no LinkedIn, né? Uhum. E aí, esse tipo de coisa começa a gerar para as pessoas um maior conhecimento a respeito do que eu faço. Façam a Uhum. mesma coisa, né? Isso. Façam a Uhum. mesma coisa. Então, se você trabalha no grupo aí da Águia Branca, na Jeep, e tem um novo lançamento, coloca alguma coisa sobre o lançamento, mas coloca se mudou do motor aspirado para o motor turbo, né? Uhum. Vantagens do motor turbo, dizendo que é Uhum. mais econômico, dizendo que tem uma aceleração melhor, enfim, uma série de coisas que dá para colocar isso aí, mas para gerar para as pessoas que você tem o conhecimento a respeito do assunto. E Uhum. não use a mídia social simplesmente para anunciar e falar, não, Entendi. Uhum. compre É que você agora leva esse carro aqui. informação, né, Ari? Você está Isso, levando informação, você não está simplesmente ali querendo ser vou nem falar vendedor, né, mas um propagandista, né? Assim, esse carro aqui custa tanto dinheiro. Não é isso. Eu acho que você usar a sua reputação, usar o seu conhecimento e divulgar isso, né, dar o seu testemunho, né, que esse produto é legal, esse produto é melhor do que aquele isso, aquilo e tal, levar de fato um valor para a coisa, né? e é fundamental em mídia social, quando a gente fala de mídia social, é fundamental você colocar as coisas com o seu nome. Uhum. A reputação, uma coisa é o Marcelo falando,
outra coisa é a Águia Branca falando. Quando o Marcelo está falando, você pode até fazer o teste um dia, Marcelo, ou quem estiver aí me assistindo, me ouvindo, vocês podem fazer o teste e ver que quando você faz uma publicação com o seu nome pessoal, você tem um engajamento muito maior do que quando você faz com o nome da sua empresa, no LinkedIn, no Instagram, Entendi. no Facebook, tanto faz. Quando você coloca um testemunho pessoal, é uma coisa que o engajamento é muito maior. O que é o engajamento? Quantidade de curtidas, quantidade de curtidas, de compartilhamentos e de comentários, dividido pelo número de pessoas que viram o teu comentário. Então, se eu tenho 8.000 contatos e eu tenho 100 curtidas ou comentários, ou etc., eu tenho 1,25% naquele post, assunto, né? naquele assunto post, ali. né? E se comuniquem, utilizem isso, meçam o resultado. Porque às vezes você coloca um post que dá 1,25% de engajamento e às vezes tem um outro que dá 0,8%, e às vezes tem um outro que dá 1,5%. E aí, os números são por aí, não são muito maiores que isso. 1,5%, 2% já está bom como engajamento. Mas quando você tem um número maior, fala assim, opa, peraí, qual que é o assunto que que os meus contatos, que são os meus clientes, por assim dizer, conseguiram, houve um maior engajamento, se interessaram mais. Eles se interessam mais por saber quanto que vale um veículo usado, ou eles se interessaram mais ao saber as diferenças entre um veículo aspirado e um veículo turbo, né? Então, a gente costuma sempre estar medindo, né, os resultados também daquilo que é publicado. E é fundamental isso, quando a gente fala de mídia social, é fundamental isso, saber com quem você está falando e qual o resultado que você está tendo. Legal, Ari. Dicas de ouro, né? Fica aí para quem estiver nos acompanhando essas dicas de ouro aí do Ari. Né? A gente nem combinou aqui de pegar essas gotas de ouro aí, obrigado. Né? Mas, assim, é importante, assim, qual é o assunto que mais traz engajamento, né? Como o Ari trouxe até a métrica aí da forma de calcular. Mas o que eu acho muito legal? Porque quando a gente começa a fazer um trabalho como esse, a gente começa a ter um valor diferente, né? Para os seus clientes, para os seus amigos, para a empresa que você trabalha, para você mesmo, você vai ser mais bem reconhecido. E tudo dentro de um trabalho como esse que você está falando, né? De você pegar, de você agregar conhecimento, agregar informação, estar atento à necessidade do cliente, né? Eu estava outro dia, Marcelo, brincando com um amigo meu que é coach, e é coach daqueles de diretor, de presidente de empresa, tudo isso aí. Ele falou, pô, por que você não faz um blog com dicas do Ari a respeito do mercado automobilístico? Você conhece um monte de coisa, você conhece um monte de gente, você conhece os caras bons do mercado, né? Faz um blog disso aí. Ele falou assim, é impressionante, ele falou assim, é impressionante uma coisa que acontece, que é, eu preciso de uma coisa, né? Pergunto para o Ari, porque o Ari vai ter a resposta. Outro dia uma grande montadora, onde eu trabalhei, não vou dar o nome, né? Eu estava com um problema no site deles, uma coisa que eles queriam colocar os veículos usados no site, tudo isso aí. E aí um dos rapazes lá falou assim, mas com quem que eu falo que entende disso? Né? E aí o diretor que trabalhou comigo naquela montadora falou assim, ó, liga para o Ari que o Ari resolve. Mas ele resolve mesmo? Ele falou assim, olha, ele resolvia a coisa para a gente aqui 20 anos atrás, ele vai continuar resolvendo. E deu certo, no fim a gente fechou o negócio e o sistema dele já está para entrar no ar. Aí, são coisas Muito interessantes legal. do dia a dia. Ari, a gente viu há um tempo atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, quando começou-se muito a venda pelos canais digitais, né? E a gente viu muita montadora querer fazer uma ação direta com o cliente, né? A própria montadora querer conversar, querer interagir, querer vender e tal. E o tempo tem mostrado que isso ainda não se tornou uma realidade, que o trabalho que a gente faz com os nossos clientes é importante, a gente consegue estar mais próximo. Como é que você enxerga isso para o futuro? Você acha que a venda pelo canal digital vai ser uma realidade? Você acha que o cliente ainda prefere vir na revenda? Porque isso é sempre um dilema, né? Vamos todo mundo para o digital, vamos ficar aqui, vamos. Como é que você enxerga isso? Existe hoje, Marcelo, uma palavra que chama palavra omnichannel, né?
E o que é esse omnichannel, né? Esse omnichannel é o seguinte: o cliente faz uma parte do processo dele visitando uma concessionária e uma parte do processo dele faz via digital. O problema é o seguinte: a concessionária nunca sabe qual parte que ele vai fazer de qual jeito, né? E tem clientes que ainda fazem tudo na parte, tudo em visita, e tem cliente que ainda faz tudo tudo de forma digital. Existe uma tendência de digitalização? Existe, lógico que existe, né? O cliente cada vez sai menos de casa, né? Eu ouvi ontem uma estatística interessante, né? Que a tua chance de ganhar na loteria ela é menor do que a tua chance de morrer atropelado indo para a lotérica. E que o problema é o seguinte: se você ganhar na loteria, duplica a tua chance de morrer atropelado, então é melhor não ir buscar o prêmio, né? Então, mas eu ouvi isso de um daqueles meus amigos loucos digitais, né? Um daqueles meus amigos que trabalham de forma digital e mal sai de casa. O cara, né? Ele é pálido, ele não é branco, né? Ele de tanto ficar em casa, não pega nada de sol. Então, uma coisa que a gente sempre tá olhando é esse lado digital, é algo por aí, quer dizer, é algo até onde vai o digital e até onde entra a visita do cliente. Tem cliente que quer negociar simplesmente pelo comprador. Tem coisas do tipo, na área de serviços, por exemplo, já há estudos dizendo que você consegue ter um ticket médio mais alto com aquele cliente que não vai na concessionária, mas que ele tem em você uma pessoa de credibilidade para cuidar do carro dele, e você consegue ter um ticket mais alto para aquele cliente do que daquele cliente que foi na concessionária. Então, que tem interessante. isso aí, quer dizer, esse mundo digital pode chegar nesse ponto. Outra coisa é o cliente estar no controle das ações. Entendi. Então, assim, como o cliente quer estar no controle das ações, ou muitas vezes ele está no controle das ações, você passa a ter, é uma coisa meio paradoxal, ele acaba fazendo uma parte do trabalho que vocês, no fim, iam fazer. Então, você... É o que a gente faz nos bancos hoje em dia, né? No banco, hoje, antigamente, isso, você tinha lá o bancário que fazia um monte de operação. Hoje em dia, a gente faz tudo. Proporcionalmente é isso. Acabou o banco. Proporcionalmente é isso. Quer dizer, quando foi a última vez que você esteve no banco, né? Eu tenho uma conta corrente minha até hoje, porque eles não cobram taxas, do tempo que eu trabalhei na GM, 20 anos atrás. Eu saí da GM faz mais de 10 anos, e eles até hoje não me cobram taxas. Em São Caetano do Sul, a 20 quilômetros da minha casa, né? Num dos grandes bancos, sendo que eu tenho, sei lá, 2 agências desse banco no espaço de 3 quadras de casa. Não, entendi. E a pergunta é, quando foi a última vez que eu fui na agência principal? Cara, ou mesmo na minha agência, só quando dá um rolo muito grande, alguma coisa que você tem que ir lá assinar no papel. Às vezes até é problema de sistema, porque às vezes não libera o celular, aí isso. você tem que ir lá digitar uma senhazinha, mas você vai lá uma vez ou outra. Isso. O cliente tem a favor das concessionárias, tem uma coisa que é o seguinte: o cliente tem receio de fazer um cheque, entre parênteses, né, de 100 mil reais para comprar um carro de 100, 200 mil reais, 300 mil reais. Ele tem um pouco de receio e acaba indo visitar um pouco mais a concessionária. Ao visitar um pouco mais a concessionária, e aí vai a exigência de ter um lugar agradável, né? De ter aquilo que eu falei no começo, quer dizer, sair daquela coisa do café frio e da água quente. E isso vocês têm que ter sempre lugares agradáveis para o cliente. Eu lembro que você contou até aquele caso da atenção que tem que ter com a TV, né? A TV do ambiente de espera, que muitas vezes é uma TV antiga, que foi usada, que passou por todos os lugares, acabou indo parar aquela TV de tubo antiga ali, ainda faltou botar a antena com bombril, né? A brincadeira é essa, né? A TV começava na sala de casa, ia para o quarto de empregada,
aí ia para a concessionária na área de vendas, e aí no final estava lá na área de espera de pós-vendas da TV, né? Não é assim, cara. Você não pode É pegar uma claro. TV velha e colocar lá. A pessoa está lá e ele está querendo fazer uma coisa, está querendo ver, está querendo... E coisas mudam, né? Uhum, Eu fiz uma consultoria para uma marca grande uns 4, 5 anos atrás e falei assim, olha, você tem que ter revistas atualizadas uhum, no seu showroom e na sua área de espera do pós-venda. E era super importante. E hoje em dia você fala assim, olha, o que você tem que ter é um Wi-Fi, é, um Wi-Fi bom, para que a uhum, pessoa possa fazer, é, trabalhar, uhum, jogar joguinho, mandar é. piada para amigo, sei lá o que for. Exato, exato. Né? Eventualmente um espaço para a pessoa trabalhar, um Isso. cowork da vida enquanto ela espera um reparo do carro, né? Estar atento a essas necessidades do cliente é fundamental. Você falou de conforto na revenda, né? De trazer o cliente para dentro de casa e estar próximo dele, né? É muito interessante isso aí, Ari. Ari, outra coisa que muito nos intriga aqui é o mercado de seminovos, né? A gente viu há pouco tempo aí e ainda está em curso, né? A Cavac veio para o Brasil, fez um belo trabalho, né? Uma empresa extremamente séria, agressiva, veio para cá e tal. E parece que a coisa, até então, ela não deu uma decolada, ela deu uma arrancada, depois deu uma murchada, né? O mercado de seminovos, ele parece um tanto quanto desafiador para a gente. O que você me diz desse mercado? O mercado de seminovos, olhando um pouco como tendência futura, vou falar um pouco do futuro para depois voltar para o presente, tá? Uhum, Como tendência futura, o mercado de seminovos é aonde a concessionária mais vai ganhar dinheiro. Hoje ela ganha muito dinheiro também na oficina, e um pouco menos no mercado de novos. uhum, Mas o que vai acontecer é que a oficina com a eletrificação, você vai ter menos idas do cliente à concessionária, mas isso é uma coisa que não tem que se preocupar agora, né? O uhum, mercado de elétricos e híbridos no Brasil é 2% do mercado total. Tudo bem, 2 anos atrás era 0,2%. E se a gente pegar aqui que disso aí, a grande parte disso aí é híbrido, que o híbrido, na verdade, tem uhum. os dois motores, né? A É. gente tem, a Uhum, gente tem uma situação onde o mercado, né, se a gente pensar, se a gente colocar dessa forma, a gente vê que o mercado de elétrico vem e vai diminuir um pouco a rentabilidade do pós-venda, mas o teu pós-venda vai continuar sendo fundamental, né? uhum, Olhando um pouco o mercado de usados, é fundamental saber comprar, é fundamental saber vender e é fundamental você acompanhar aquele veículo, né? Então, você comprou um veículo usado por 80, achando que você vai vender por 90. Tem concessionária que faz um cálculo meio ao contrário. Eu acho muito interessante isso. Ele fala assim, olha, eu estou pegando esse carro a 80 para vender por 90, esse carro em 40 dias. uhum, Então, quando chega no 30º dia, ele tem no controle do gerente da concessionária já uma luzinha amarela. Faça uhum, alguma coisa para esse carro, porque ele está começando a chegar perto do limite que você estabeleceu como uhum, limite para manter a rentabilidade desse veículo usado. Então, o que acontece é, você começa no 30º dia, então não, eu vou pagar uma comissão maior que o meu vendedor, ou eu vou abaixar um pouco o preço desse carro, ou é esse o carro que eu vou colocar em maior destaque no meu site, né? uhum. E, aliás, como destaque de site, o Grupo Águia Branca é um dos primeiros que contratou a gente agora, e a gente agradece isso também, por Mega Ah, Imagens. Não sei se vocês já deve ter começado a utilizar esse mês aí, a gente lançou esse produto há 1 ou 2 meses, né, uhum. e que limpa, né, o fundo de tudo que está de sujeira num anúncio de veículo usado. Quer dizer, ele fica Importante, mais ferramenta limpo. muito importante que vai trazer mais valor ainda, né, para o nosso Isso. produto, né, que você vai padronizando, vai dando foco no que a gente quer, né, que é É, um carro legal que atenda bem o cliente, né? Então, parabéns a isso. vocês mais uma vez pela ferramenta aí. O comparativo é quando você vai alugar ou comprar um apartamento e a pessoa que vai vender tira a foto do quarto, o quarto tem aquela cama desarrumada, cheia de coisa jogada em cima. Esse é óbvio que o extremo, vocês não colocariam um anúncio assim, e você tem um outro onde você consegue limpar e mostrar realmente o tamanho do quarto e o que cabe nele, né?
para que a pessoa já desenhe o que ele vai poder ter naquele quarto se ele comprar, alugar aquele apartamento. Né? A brincadeira é a mesma e a gente com o Mega Imagens está fazendo muito isso e é impressionante como está crescendo esse produto em um mês. Em 2 meses já tem 12 grupos que fecharam com a gente. Vocês foram dos 5 primeiros. E aliás, isso mostra a vanguarda que vocês estão aí, né? E a confiança no trabalho de vocês também, né, Muito Ari? obrigado. Confiança. Muito obrigado. Muito obrigado. E traga um feedback. Se não estiver funcionando, se estiver funcionando, Não, pode deixar. pode melhorar, sempre buscando melhorar. Aliás, um dos usos de mídia social, né, é exatamente, e do site, e é um dos casos de sucesso, são empresas que colocam dentro do site deles mesmo uma avaliação para a empresa deles ou para o próprio site deles. Ah, mas eu vou colocar, o cara vai meter o pau na minha empresa. Ok, se o cara meter o pau na tua empresa, você tem a chance de poder melhorar. Se ele não meter o pau e nunca mais voltar, aí é que você perde aquele cliente. Né? Então, são coisas que acontecem também. É saber ouvir, né? Isso. E saber aproveitar a crítica, né, Ari? A crítica exatamente. É uma grande isso professora. Eu vi, essa coisa do site, eu vi de alguma das empresas que a gente analisa fora do mercado automobilístico. O que dá para trazer de fora do mercado automobilístico para o mercado automobilístico, né? É aquilo que eu falei na convenção, e quer dizer, por que todo mundo adora a Apple? Por que todo mundo adora a Disney? Por que todo mundo adora, sei lá, chocolates lindos? Porque eles são gostosos, mas além disso, né, a experiência de compra, o que dá para trazer para a experiência de compra e venda, no caso de vocês, venda, né, para o cliente? A gente faz muito disso também, a gente traz essas coisas também, né, que são bem interessantes. Eu peguei mais algumas empresas, aí peguei, sei lá, FedEx, peguei American Express, o que eles fazem, né, a simplicidade do site deles, enfim. Né, conseguir trabalhar um pouco no sentido de estar cada vez entregando um serviço melhor para aquele cliente. É muito legal. Na sua visão, Ari, vamos olhar para daqui a 5 anos, 10 anos, qual que é o futuro das revendas? Como é que você acha que elas devem começar a se preparar para esse futuro aí? Tem algumas pessoas, existe uma vertente que eu não acredito muito, que fala um pouco na redução da quantidade, porque na realidade se fala muito disso há 10 anos e em quantidade o número de revendas não caiu. Isso. O que caiu foi o tamanho. Então você tinha antes aí uma com 8 mil metros quadrados, você pega esse pedaço, divide em 3 concessionárias, consegue ter 3 de 2.500, que está de muito bom tamanho. Mas no futuro, o que você vai ter? Você vai ter lugares enxutos e a praticidade para o cliente. Então, quantidades não caíram, grupos grandes, é o caso da Águia Branca, grupos grandes adquirindo grupos menores para ter uma escala grande e também para poder estar... Porque um dia uma marca acabou de lançar um veículo novo que está com grande sucesso, outra não lança nada de interessante há 2, 3 anos, então é importante ter essa diversidade de marcas, essa diversidade de oportunidades, né? E é fundamental isso aí, ter várias marcas, ter e marcas muitas vezes que são uma marca premium, uma marca japonesa, uma marca mais das tradicionais, uma marca, enfim. Mais popular que seja. Mas como local eu acho que é a experimentação do local através de uso de até instrumentos de inteligência artificial, né? onde você através da inteligência artificial fala assim, olha, pelo jeito, e aí vai um pouco também da habilidade, muitas vezes, do seu consultor de vendas, do seu consultor de pós-venda, mas vamos falar um pouquinho mais agora de vendas, através da habilidade daquele consultor de vendas, olhar para aquele cliente e falar, opa, aqui quem toma a decisão para comprar esse carro é o marido, é a esposa, é o filho adolescente. Muitas vezes o filho adolescente é o que toma a decisão. Então, influencia muito. Eu brinquei uma vez com o meu irmão comprou um carro e eu falei, mas por que você comprou esse? Ele falou, esse é o que minha filha gostou mais.
Aí eu falei, tua filha tem Exatamente. 5 anos, você tem É. 40. Eu falei para ele, tua filha já manda em você? Ele falou, já. E eu acho isso muito legal, olha, você tocou num ponto que eu sou louco aqui, porque aí você vai estudar estatística de vendas, o cara que decide, tem 45 anos, por exemplo, né? E tal, é o homem que tem 45 anos, aí você vai e faz toda uma mídia direcionada para esse cara. Mas, na verdade, ele só está realizando o sonho de alguém que tem 20. Isso. É alguém que, né, que não está na sua estatística, porque a nota fiscal não sai. E isso a gente chega a cometer alguns erros assim bárbaros, porque a gente não consegue ter essa leitura exata de quem é o grande influenciador do processo ali. Né? Isso é Isso. muito legal. Né? Isso é Né? uma delícia, né? Porque a gente se esforça muito para a gente buscar esse refinamento. Né? Por isso Quem que é é tão importante decisor, quem aquela é pergunta que eu te influenciador, quem está lá só de... Né? é. Aquela pergunta que eu te fiz logo no começo, como é que a gente faz para estar atento ao cliente aqui? Como é que a gente faz para estar observando isso? Né? Tem que estar o Que é tempo todo... um desafio danado. Mas ali Existem legal. diversos cursos, diversas coisas, né, que você vê quem é mais racional, quem é o mais sentimental, Uhum, quem que uhum, está de acordo com aquilo que está falando é o decisor, tem uma série de aham. coisas dessa Não forma. é analítico, né? É o Isso. comunicador, aquelas coisas todas, né? Mas, Ari, assim, que te pedir, se você tivesse com um grupo de jovens começando a trabalhar, na nossa empresa tem muito jovem que começa a trabalhar, né, muito cedo, com 20 anos, às vezes 18. Qual o conselho que você daria para eles hoje? Mas quando você está numa sala, assim, o que você diria para eles hoje, como uma dica? Eu acho que para um grupo de jovens, principal coisa hoje é e existe uma coisa que quando a gente era jovem também era assim, mas infelizmente nem você nem eu somos jovens, tão jovens ainda assim, né? O meu pai tinha uma frase, quando eu era jovem e bonito, eu falei, e agora você é o quê, pai? Eu sou só I, eu não sou nem jovem nem bonito, né? Então, quando a gente pega um grupo de jovens, né? É, o jovem é por si só imediatista, Aham. e o jovem é por si só, ele quer aquele resultado na hora e ele tem muita pressa e ele acaba saindo muitas vezes e perdendo boas oportunidades por coisas pequenas. O que eu diria para um jovem hoje é um pouco, engula um pouco os sapos que você que te entregam. E Uhum. faça do limão uma limonada. Faça quer dizer, muitas vezes você aprende muito mais vendo coisas erradas, sabendo como corrigi-las, obviamente que tendo respeito profissional, que aí pode ser o jovem com um cara mais experiente, pode ser o jovem com o jovem, experiente com experiente, enfim, né? Você saber trabalhar isso, trabalhar muito essa parte do aprendizado. Não saia Uhum. na primeira, não gostei do que o meu chefe falou, aguenta um pouquinho, vê como é que Uhum. é, fica mais. Veja, o mercado é apaixonante, o mercado automobilístico é um mercado apaixonante, né? É aquilo que eu falei no Uhum. começo, eu entrei no mercado automobilístico pensando que ia ficar 3 anos e trabalho há 30 no mercado automobilístico, né? É uma loucura, mas sei lá, Uhum. e aí qualquer coisa ligada à área de vendas, de pós-venda, sei lá, enfim, né? E aproveite, uma coisa que eu falo para os jovens é o seguinte, sugue o máximo que você tiver do conhecimento daquela pessoa que está do teu lado. Uhum. Porque Uhum. se você conseguir juntar, e eu estou falando com os jovens, se você conseguir juntar o conhecimento que a pessoa que está lá e que está lá há 10, 20, 30 anos, e você conseguir sugar uma boa parte desse conhecimento, trazendo as mais modernas formas de administração, as mais modernas formas de venda, as mais modernas formas sei lá, Uhum. de pós-venda, enfim, as mais modernas formas de qualquer coisa, você vai ser um profissional completo. Você consegue ser um profissional completo em qualquer coisa, né? Eu brincava, toda vez que eu tinha um estagiário, eu brincava, olha, você tem 1 ano para fazer todas as perguntas que você achar, que mesmo você ache que sejam perguntas idiotas, você tem 1 ano para fazer essas perguntas, porque ninguém vai te criticar por isso. Você é Uhum. estagiário, você está no começo, né? E o jovem está no começo, então ele tem essa possibilidade de estar aprendendo. E eu tenho uma outra coisa também que é o seguinte, mesmo para o público, vamos dizer, mais experiente,
tente o tempo todo aprender com o mais jovem, Uhum. né? Boa É isso. dica. Outra dica de ouro aí. Uhum. Eu faço um curso de análise de Big Data. Eu acho que o segundo cara mais velho lá deve ter 20 anos a mais que eu, né? Uhum. Então, ou 15 anos a mais, 15 anos a menos que eu, desculpa. 15, Análise de quê? análise de Big Data, Ah, análise tá. de Você vê banco que de a dados, coisa né? é uma coisa que fala-se que é do jovem, né? Essas questões de dados. Isso. Aham. Uhum. Né, o uso de Python, de Databricks, de umas coisas assim, que eu olho e falo assim, meu Deus, mas aí quando você tem os trabalhos em grupos, os professores falam assim, olha, é impressionante como, para mim, quer dizer, como é complementar, eu consigo pegar um grande número de dados e transformar numa informação importante. E muitas Uhum. vezes o jovem ele consegue trabalhar aqueles dados numa velocidade gigantesca, né, dos sistemas todos que ele tem que fazer, das coisas todas da análise de dados, mas fala assim, mas espera aí, isso aqui dá para monetizar, isso aqui dá para vender, né? Uhum. E muitas vezes não dá, né? E foi muito interessante, a gente fizer uma avaliação dos nossos trabalhos aí, trabalhos individuais, falar assim, Ari, você é o cara que tem melhor visão de negócios, né? Você entrou nessa pós-graduação porque não entende nada de banco de dados, mas você sabe mais ou menos onde você quer chegar. Aham. E a grande maioria dos jovens que estão lá é exatamente o contrário, eles querem trabalhar com aquele monte de dados. Uau, tem 1 milhão de dados, tem, igual a gente na autoavaliar, 180 Uhum. mil avaliações por mês. Pô, isso aí é o meu sonho. Mas o teu sonho para Uhum. quê? Não, porque eu posso analisar. Analisar para quê? Né? E Aham. aí, né? Então, eles têm isso aí, quer dizer, e para a gente é um pouco, opa, peraí, Ué, como qual, é qual que é isso? a dúvida que você tem, né, que esses dados irão te responder, né? Isso, E mais, né, o dado por si só, ele te dá uma informação, né, mas é a experiência, o seu conhecimento que vai transformar aquilo em algum valor, algum produto que gere valor, né? Então, é isso eu aí. acho que você combinou, eu te pedi uma dica para um, você já deu para o público jovem, para o público um pouco mais experiente, que se somam, né, que mostra essa complementariedade, que um tem que aprender com o outro, um tem que ter a paciência e o outro tem que ter essa sabedoria. É muito legal, Ari. Que bate-papo super legal, né? Bacana, bacana. Ari, nessa dica, né, nessa linha de dica aí, eu te pedi mais uma dica, assim, como é que você estimula as pessoas para que elas estudem, para que elas aprendam, para que elas cresçam? Olha, é fundamental hoje qualquer tipo de palestra, de treinamento. Hoje você tem uma vantagem que não tinha antigamente, que é o seguinte: eu quero entender sobre inteligência artificial. Você Uhum. vai lá no Google, coloca inteligência artificial e começa a procurar as coisas, e começa a fuçar, e começa a fazer, e começa a olhar sozinho, né? Uhum. E aí, de olhar sozinho, você começa a descobrir quem são as pessoas que entendem disso no Brasil. E aí, das pessoas que entendem disso no Brasil, você vai e faz uma pós-graduação, porque você acha importante isso para a sua vida. Então, tudo tem que começar com as pessoas se interessando e começando a fuçar sobre os diversos assuntos que são de interesse deles. De repente, Uhum. para mim, eu adoro o negócio de inteligência artificial, aonde vai chegar esse negócio, tudo isso aí. E tem gente que fala assim, não, eu não quero saber disso aí, eu quero mais um momento, não quero isso aí, para mim é uma viajada longa, metaverso, o negócio de você poder fazer, ver situações, sentir situações, sei lá, de test drive através daqueles óculos Uhum. doidos que 2 anos atrás ninguém falava, hoje em dia está cheio de gente. Outro dia eu vi uma palestra de 2 horas sobre metaverso, né? Uhum. Eu falei, olha, eu não entendo nada, mas deve ser interessante o assunto, porque tem um monte de gente se inscrevendo É, aí, os meus pois amigos é. jovens estão Aham, atrás aham. disso aí, né? Então, deixa eu ver o que isso aí pode, né? E aí, o uso disso para uma série de coisas, né? O uso desse tipo de instrumento para outras coisas. Quer dizer, você pode hoje aprender a pilotar um avião num simulador de avião, né? A Uhum. gente tem um dos sócios da Autoavaliar que ele é piloto de Copa HB20, que é o Daniel Nino, não sei se conhece ele, Aham, aham. né? O O Nino, Daniel sim. Nino corre HB20. Ele Ah, tem legal. no escritório, ele tem um negócio que parecia um videogame daqueles antigos, Uhum. né? Onde ele fica dando volta num carro. Só que antigamente você só acelerava e desviava um do outro. Ele tem que Aham. fazer a curva, mudar a marcha, né? Fazer uma série de coisas. Quer dizer, ele treina muitas vezes sem sair do escritório, né? Sei lá, tem uma Ah, reunião, a legal. reunião foi cancelada, ele vai lá no carrinho lá
e treina isso aí. Quer dizer, olhar muito para isso aí também é legal. Aproveitar essas oportunidades da tecnologia aí é fantástico, né? Muito legal, Ari. Bem legal. Ari, o papo super legal aqui, mas né, o tempo é danado, rapaz. Eles não sufocam aqui. Eu queria te aproveitar aqui e pedir, assim, nessa linha das dicas, né, uma dica de um filme, de um livro. O que você diria para a gente aí, deixar como dica para nós aí? Olha, filme eu tenho visto muito pouco ultimamente, né? Uhum. Filme eu tenho visto muito pouco. Vejam, os filmes que eu mais gosto são aqueles clássicos de anos 90, anos 80, anos 70. Outro dia, eu vendo na televisão, eu caí no filme do Poderoso Chefão. E Opa! eu acho impressionante, óbvio, tirando as atrocidades, mas Uhum. como que ele estabelece relações pessoais, as relações com subordinados, relações com Uhum. pares de outras famílias, né? Uhum. Relações com outras pessoas, Superiores? né? Uhum. Como que são estabelecidas e aonde que as pessoas erram, né? E é impressionante, porque o filme leva umas 3 horas e eu fiquei acordado esse fim de semana, de domingo para segunda-feira, até acho que 1, 2 da manhã. Sabe quando você vai dormir, tá trocando de canal e de repente cai num desses Uhum. filmes, né? Eu achei bárbaro, né? E livros, aí eu sou meio suspeito, porque é o seguinte, Uhum. esse é um livro de experiência do cliente, Não chama está Experiência pegando, do não está dando Cliente, foco, não. Chega mais para trás um pouquinho para dar foco no livro. né? Vamos ver se Tá. vai. Põe no Mas seu rosto assim para ver. acho que não, Aí, a agora, experiência do cliente, aí sim. experiência do cliente, né? Legal. Apareceu. Experiência do Uhum. cliente na teoria e muita prática, quer dizer, pegar o assunto do seu interesse, assunto que você trabalha, e buscar isso aí, né? E eu leio, e é engraçado, né? Aí mais uma dica do Tio Ari, essa é gratuita, né? Eu vou viajar, eu levo um livro, estou no Uhum. avião, né? Porque no avião não tem muito o que fazer, fora ler Isso. livros, né? E aí eu sempre levo, em vez de um marcador do livro para que página que eu estou, eu levo o meu cartãozinho pessoal. Eu ainda tenho ele, eu Ah, ainda tenho ele. E aí, aham. e aí é um assunto de alguém puxa o assunto, né? E aí eu entrego o meu cartãozinho pessoal para Aham, seu dizer, marcador, o cartão está aqui, ó. é o meu cartãozinho pessoal. Outro dia, uma das minhas filhas falou, pai, né, eu estava lendo um outro livro que é, sei lá, chamou Meu Primeiro Golpe, que é de um cara que é ministro em Gana, Uhum. né, e dos golpes de Estado lá, né? Uhum. Então, minha filha falou assim, pai, você tem algum livro legal? Eu falei, pega esse aqui, que esse aqui é interessante, que conta a história de alguns golpes de Estado e como é que Ah, funciona a vida na África, tudo isso aí. nossa. E eu Uhum. gosto muito dessas coisas de biografias, né? Então, ele conta muito da história da vida dele. Ela falou, pai, então tem o teu cartão pessoal como marcador. Eu falei, e contei para ela essa história, né? É mais prático isso do que uma vez que eu Uhum. viajei a negócios para a China, né? Ah. E na hora que eu entrei no avião, eu sem querer derrubei a minha sacola na cabeça de um indiano. E aí Ixi. eu falei, nossa, mas me desculpe, né? E aí ele falou, imagine, como essas coisas acontecem. E aí eu descobri que ele era vice-presidente da Tata Motors, e depois eu quase vendi para ele uma Caramba. consultoria, acabei não vendendo, mas conversei com ele, puxei papo, porque eu quase derrubei, Aham. quase quebrei a cabeça dele. É melhor entregar o cartão, rapaz, do que você Melhor entregar o partir para cartão do que quebrar a cabeça esse de alguém contato mais intenso, mais físico. Isso, melhor entregar o cartão do que quebrar a cabeça de alguém no Pô, avião, mas né? valeu, bicho. Muito obrigado. Obrigado mesmo assim, por esse bate-papo super gostoso, nutritivo aqui, que nos enriquece, né? Com tanta dica do tio Ari aí, que eu falei que é dica de ouro. Não, obrigado, imagina. Mas com certeza falaremos aí mais à frente para a gente poder estar aprendendo um pouco mais com esse tanto de produtos que vocês têm, que já nos suportam bastante, já nos apoiam e pode fazer muito mais. Tá? E muito obrigado, Marcelo e demais. Vocês têm aí o meu nome, é só me procurar, ou através da Mega Dealer mesmo, da Autoavaliar. Uhum. Mas pelo meu nome, vocês me acham em LinkedIn, vocês me acham em Facebook, vocês me acham no Instagram. Ah, Eu legal. sempre, Soletra, todos os soletra o dias, seu eu abro nome pelo menos para uma vez cada direitinho. um. Soletra o seu nome direitinho para o pessoal achar aí. Ari? Ari Kempeniche. O Ari é com I e o Kempeniche é K de quilômetro, E de Ernesto, M de Maria, P de Paulo, E de Ernesto, N de navio, I de Itália, C de Carlos, H de Henrique. Kempeniche. Isso. E Ah, vamos ver se legal. você consegue se da próxima vez logo de cara falar certo. Quem peniche. Ok. Ah, que bom, Ari. Mas muito obrigado, valeu mesmo aí.
Tá? Obrigado por você abrir esse espaço no seu tempo aí. Eu sei que é bem concorrido, a gente veio negociando os tempos para lá e para cá. Muito obrigado. Tá É um ok. prazer estar com vocês aqui como colega e parceiros aqui da nossa empresa aqui. Obrigado e obrigado pela confiança na gente, como sempre. Tá ok? Valeu, Ari. É isso, Abraço. pessoal. Estamos concluindo aqui mais um podcast nosso hoje com esse super bate-papo aqui do Ari. Agradeço a vocês aí pela audiência, né? Nos acompanhe aí, nós estamos no YouTube também, com quem quiser nos ver, né? Não ficar só com a nossa voz, estamos lá também. Mas valeu, vamos em frente aí.